Hoje eu quero conversar com você acerca do Evangelho de Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 1 até o verso de número 20, que está falando sobre o endemoniado gadareno. E eu gostaria de convidar você a ler o texto todo, embora para o nosso tempo não é possível ler o capítulo todo, mas dá uma lida no capítulo todo de Marcos, capítulo 5, nessa passagem. São 20 versículos apenas, rapidamente, numa breve leitura, você faz uma leitura bem atenta, mas eu vou ficar com o versículo de número 16 em diante, só para a gente poder se prender à reflexão de hoje, e depois você vai com calma fazendo uma análise bem minuciosa do texto, de acordo com aquilo que Deus tem para falar conosco, tá bom? Diz assim: os que aquilo tinham visto contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado acerca dos porcos, e começaram a rogar a Jesus que saísse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Mas Jesus não permitiu e disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Então ele foi, começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilhavam. O texto do endemoniado gadareno, nós poderíamos trocar esse nome. Poderíamos dizer o monstro de Gadara. Era um jovem, provavelmente, cerca de uns 35 anos, se fosse hoje nossos dias, e nós observamos que aquele jovem, aquele homem, ele era alguém extremamente atormentado. Alguns pregadores dizem que num lapso de momento que ele esteve lúcido, ele correu para Jesus. Eu não vejo no texto isso. O que vejo é que os próprios demônios é que foram ao encontro de Jesus porque estavam apossados do corpo daquele jovem, daquele homem. E chegando os discípulos com Jesus do outro lado, na província dos Gadarenos, eles estavam no mar da Galileia. Jesus, então, ao descer do barco, é surpreendido por aquele homem que vem e se joga aos seus pés. Vem ao seu encontro de um lugar terrível, um lugar de morte. Ele vem dos sepulcros. Um homem possesso de espíritos imundos que morava pelos sepulcros e não ainda cadeias nem grilhões poderiam prendê-los, porque a todos eles ele quebrava e destruía. Era um homem de uma força excomunal, não dele, mas de uma força que vinha produzida pelo inimigo das nossas almas. É interessante que ele vem e o texto traz detalhes de como o inimigo trabalhava na vida desse homem, porque ele era preso por cadeias, por grilhões, mas nada poderia detê-lo. Andava sempre de dia e de noite, gritando, se esmurrando, clamando pelos montes, pelos sepulcros. E a coisa que fica ainda mais terrível é que no versículo 5 Marcos narra que ele ainda se feria com pedras. E assim, quando ele viu a Jesus, ele correu e o adorou. Clama ele em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Observe que o próprio inimigo das nossas almas, Satanás, ele percebe que Jesus é poderoso e que o poder de Jesus Cristo supera qualquer situação. E aí nós observamos que aqueles demônios que estavam nele, e a Bíblia narra que era uma legião de demônios, e uma legião está fazendo uma associação
a legião de soldados romanos, que era composta de 6.000 homens aproximadamente. Entende-se então que provavelmente havia cerca de 6.000 demônios naquele homem, um pouco mais, um pouco menos talvez, não é possível precisar no texto, mas o importante não era o número de demônios que ele trazia, é o poder de Jesus, que não importa quantos demônios estejam, Cristo tem poder, tem autoridade sobre todos eles, não importa quais sejam, desde o chefe maior, Satanás, até o menor que seja na visão humana, embora a Bíblia não narre isso, mas o que nós percebemos é que Jesus Cristo tem poder sobre todos, qualquer demônio, e não importa a quantidade. Para Jesus o seu poder é inigualável porque ele é Deus. O que me chama a atenção é o verso 13, onde narra a libertação daquele homem. Algo esplêndido. Quando Marcos escreve, Jesus permitiu o quê? Os demônios, diante daquela cena, vendo que o Senhor iria libertar aquele homem, eles então pedem para entrar nos porcos. Lá em Lucas fala que eles pedem que o Senhor não os mande para, uma situação de abismo. Está lá no verso 31 de Lucas capítulo 8, rogavam-lhe que não os mandasse para o abismo. O abismo aqui não tem nada a ver com o inferno. Abismo aqui era uma outra região mais árida. E aí eles então insistem em entrar nos porcos, mas Jesus o permitiu, e os demônios, ao saírem e entrar na manada de porcos, os animais não resistem àqueles espíritos imundos e se precipitam e morrem cerca de 2.000 porcos. Então nós percebemos que aqueles animais não suportaram a presença dos espíritos imundos. Imagina aquele homem como estava no sofrimento. O Senhor Jesus então promove a libertação daquele homem, e a manada se pula, salta ao mar, morrem afogados, e aqueles homens que apacentavam os porcos ali na região de Gadara, eles sobreviviam economicamente da criação dos porcos, porque vendiam os animais para os romanos. Os romanos comiam muita carne de porco. Quando iam para a guerra, os cozinheiros responsáveis fritavam as carnes, colocavam em tonéis de carvalho, de madeira, e levava, porque bem engordurado, com a banha do porco salgada, a carne aturava até 2, 3 anos sem estragar. E naquela época não existia geladeira, não existia outra forma de preservar o alimento. Então eles comiam muita carne de porco. A carne de porco era muito utilizada não só no cotidiano da cozinha romana, mas também para alimentar os soldados na guerra. E o que chama a nossa atenção é a valorização que o Senhor Jesus Cristo dá em libertar aquele homem. Embora todos olhavam para ele, tinham medo dele, fugiam dele, corriam dele, imagina aquele homem nu, provavelmente com uma barba enorme, os cabelos totalmente sujos, sem tomar banho, morando em sepulcro, uma vida muito miserável. Mas Jesus Cristo valoriza o ser humano e o tira de uma situação mais podre, mais imunda, mais suja que seja, que o inimigo possa colocá-lo, e traz para uma realidade espiritual de bênçãos e de uma novidade de vida. Por isso que o apóstolo Paulo fala em 2 carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que Cristo faz tudo novo. Aquele homem estava experimentando a graça de Deus, o novo de Deus revelado em Cristo. Se você está numa vida não igual a desse homem, mas numa vida triste, numa vida suja de pecado, presa em sepulcros do passado, vivendo
uma vida terrível, sem Deus, sem salvação, deixe Cristo libertar você, valorizar a sua vida. Às vezes você se sente sem valor algum, deprimido, totalmente abatido pelas situações da vida. Até mesmo Satanás se aproveita disso para tirar da gente a nossa autoestima, para nos colocar em situações cada vez mais deprimentes. Não dê lugar ao diabo, a Bíblia diz isso. Coloque Cristo na sua vida, deixe Ele valorizar você. E o que eu acho bonito é que, além de valorizar o ser humano, o Senhor Jesus Cristo também restaura a sua vida. Se você pegar o versículo 15, vai dizer que, indo ter com Jesus, viram o endemoniado que o tivera legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. É a primeira vez que a gente observa esse homem nessa condição. Ele estava sem grilhões, não mais nu, estava vestido, ele estava em perfeito juízo, porque estava conversando com Jesus e estava sentado calmamente. É que Cristo tem poder para libertar, para restaurar e também para dar às pessoas a valorização que elas precisam. Só Deus faz isso, ninguém mais. E aquele homem ali, naquela condição, ele está sendo totalmente dominado pelo poder de Deus. Onde Deus chega, as trevas se recolhem. Aonde Jesus entra, Satanás sai, não tem poder para ele. A presença de Jesus é a garantia de uma vida com Deus e é a certeza de viver com Deus em paz. E é interessante dizer que ele estava em justo juízo. Olha que coisa, né? Tem pessoas que perdem o juízo com o pecado. Mas em Cristo nós encontramos o equilíbrio de uma vida de paz, uma vida de calmaria, uma vida acertada, porque o Senhor Jesus Cristo nos conduz pelo caminho certo. Quando Ele mesmo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim, o Evangelho de João, capítulo 14, verso 6. Terceiro ponto que eu quero destacar para você é a atitude daquele homem depois de liberto. Ele quer seguir com Jesus, ele vai até o barco e pede a Jesus que ele o leve. Mas Jesus Cristo, ele faz uma coisa que é surpreendente. É a primeira vez que Jesus rejeita alguém que quer ir com ele. Segui-lo não no sentido de amar a Jesus e crer nele, mas de seguir no sentido de estar com ele. E Jesus Cristo, então, pede àquele homem que volte-se para a sua casa, para os seus parentes, e diz no verso 19, vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. Aquele homem sai dali e vai anunciando por toda Decápolis. Decápolis vem da palavra 10, né? Eram 10 províncias que se reuniam naquela região, e ele então sai anunciando a Jesus Cristo para todas aquelas pessoas que ao vê-lo se surpreendiam, porque ele já não estava mais nu, estava vestido, ele já não era mais um homem perturbado, mas ele estava em perfeito juízo, e ele não vivia mais correndo, urrando pelos sepulcros, pelas montanhas, pelos vales, mas agora ele estava em paz, ele podia sentar e conversar. Coisa linda, né? Que poder maravilhoso tem Jesus Cristo. Se Jesus fez isso na vida daquele homem, também tem poder para agir na minha vida e na sua vida. Basta nós crermos e recebermos Jesus como Salvador. E o que destaco é: vai para a tua casa. Tem gente que às vezes está evangelizando em vários lugares, mas esquece da sua família. Por vezes tem filhos dentro de casa que estão perdidos, sem Deus, sem salvação, e não estão vivendo o evangelho para evangelizá-los. Às vezes prega para pessoas várias, porém não tem autoridade para pregar em seu próprio lar, porque
dentro de casa não tem dado um bom testemunho. Volta para a tua casa, olha para os teus, cuida dos teus. Há pessoas que às vezes estão no cargo de liderança e não conseguem liderar a sua casa, liderar seus filhos. Todos estão longe do Evangelho, longe de Cristo, sem salvação, querem ganhar para Cristo os de fora, mas os de dentro da sua casa estão no inferno. É triste isso. A primeira palavra de Jesus para aquele homem foi: vai para a tua casa. E ele foi. É interessante que diz o texto que ele foi, mas não foi calado. Ele foi anunciando Jesus. Ele já estava em treinamento para chegar em casa e estar afiado, preparado para falar daquele que o libertou. Meu irmão, minha irmã, volte os olhos para a sua casa. Não esqueça de ser testemunho de Cristo em seu lar. Por onde quer que você passar, vá treinando, falando de Jesus, anunciando o Salvador. Mas não esqueça que o lugar mais importante para a evangelização não está fora das suas quatro paredes, mas estão lá dentro da sua casa. Esse é o maior desafio. Olhe para os seus filhos como um presente de Deus que precisa ser trabalhado para a glória de Deus. Ame a sua família, volte para eles, faça da sua vida um instrumento de evangelização. E assim como foi com aquele gadareno, ele descobriu que a maior de suas vocações em missões não estava na missão fora de casa. A grande missão dele estava na família, na sua cidade, aonde ele estava, na sua região, Decápolis. A sua região é o seu campo missionário. Que Deus te abençoe, que você não esqueça de voltar os olhos para a sua casa e que você não esqueça de amar e cuidar dos seus. Amém? Vamos orar? Deus querido, muito obrigado pela tua palavra. Te louvamos pelo exemplo deste homem, mas principalmente pelo poder que há em Jesus Cristo, que é um poder que liberta, é um poder que restaura, é um poder que nos chama a uma missão, a missão de evangelizar, de sermos ministros do Evangelho onde quer que estejamos, para ministrar a vida daqueles que não te conhecem, principalmente os da nossa casa. Usa-nos, nos abençoe. Trabalha no coração dos familiares que ainda não têm Cristo, para que possam recebê-lo como seu Salvador. E faz das nossas vidas, Senhor, um instrumento da tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Ele te ajude a ser um grande missionário na sua casa, na sua família, um grande missionário por onde quer que você passar. Lembrando a você que, por favor, não deixe de se inscrever no nosso canal. Nós estamos começando brevemente, deve ter lá cerca de 8 a 10 vídeos, mas a gente precisa aumentar o número para que o YouTube possa estar alimentando nosso canal e muitas pessoas possam estar crendo no Salvador. Repasse essa mensagem, envie seus parentes, seus vizinhos, seus amigos. O que nós desejamos é edificar os crentes e evangelizar aqueles que ainda não são de Jesus. Ajuda a gente nisso. Que Deus te abençoe. Um dia de vitória para você, em nome de Jesus. Amém?